Nessa videoaula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho as tutelas provisórias. Como você sabe, esse é, sem dúvida, um dos temas mais festejados do novo Código de Processo Civil. E veja bem, não vai me compreender mal. Não é que eu não acho que ela não mereça essa festa. Eu acho que sim, merecem. Existem, sem dúvida, uma série de modificações que nos parecem, enfim, alvissareiras, né? Que nos parecem que podem trazer muitos benefícios, como é o caso de, dentro do espírito neoprocessualista, se instaurar um regime sincrético entre as tutelas provisórias, né? No entanto, para aqueles que já eram estudiosos de direito processual civil, vocês já sabem, nós todos sabemos, que procedimentalmente existem modificações, essas modificações são relevantíssimas, não devem ser minimizadas. Nós temos inovações, como é o caso da estabilização da tutela antecipada, inovações trazidas pelo fim do processo cautelar específico. No entanto, o regime que possibilita a concessão, né, de medidas provisórias, isso não é nenhuma novidade, né? E como alguns doutrinadores já vêm comentando, o fato é que você pode mudar procedimentos, mas você não pode mudar a natureza das coisas. Então, quando você for se debruçar sobre o tema das tutelas provisórias, é importante que você não se esqueça que aquilo que era antecipada, aquilo que já tinha natureza antecipada, assim continua sendo. E aquilo que era tutela de natureza cautelar também. A novidade de nomenclatura, da gente chamar de tutelas de evidência, podem sugerir uma inovação total, ampla, uma coisa inexistente no modelo anterior, o que não é verdade. Porque nós encontramos, dentre algumas dessas hipóteses, modelos que já existiam. Eu só estou fazendo esse introito para te dizer o seguinte: é fundamental que esse tema seja estudado mais profundamente, tá? Você tem que estudar tutelas provisórias de uma maneira profunda, com conteúdo teórico relevante, para que você possa compreender as inovações, mas também compreender que aquilo que era pode ter ganhado uma nova roupa, mas não tornou-se uma coisa totalmente nova, né? Muito bem. O nosso propósito aqui hoje é resolver exercícios. Então, é a isso que nós vamos nos dedicar. Essa não é uma aula teórica, só de conteúdo teórico. Nós teremos oportunidade de fazer isso em outros espaços, né? Inclusive, quando eu oferecer os meus cursos específicos teóricos para a gente te explicar, e a gente vai ter essa oportunidade de aprofundar um pouco mais. O objetivo aqui deste trabalho é resolução de questões, então é isso que nós vamos fazer aqui rapidamente. Para quem não sabe quem está falando isso tudo, eu sou a professora Letícia Calderaro, sou advogada aqui em Brasília, e sou professora de Direito Processual Civil há 15 anos na graduação em Direito, o que me permite que eu te dê essa visão, né? Eu fui formada e fui militante dentro de um sistema e assumi o compromisso não só de entrar num novo sistema, como também de trazer para o novo sistema várias pessoas, não só profissionais que já atuavam, mas também criar uma nova geração de pensadores do processo, sempre dentro da perspectiva de processo instrumento, processo meio e não processo fim, né? Se você quiser saber mais sobre mim, sobre meus trabalhos, você pode acessar meu site e lá você pode saber mais sobre mim. Chega de papo, vamos às questões.
Primeira delas, as tutelas provisórias têm por objetivo minimizar as consequências nefastas que o tempo do processo pode causar ao direito da parte. Esta espécie de tutela destina-se tanto para os casos de direitos que necessitam de proteção jurisdicional urgente, como para algumas hipóteses previamente estabelecidas na lei processual, em que o direito é evidente. Uma vez concedida a tutela provisória, inverte-se o ônus da demora do processo, vale dizer, os prejuízos decorrentes dessa demora passam para a parte adversa, privada temporariamente do direito em razão da decisão que concede a tutela provisória. Essa alternativa, essa questão, ela nos remete imediatamente ao CESP, né? O CESP gosta muito de fazer esse modelo de questão certa ou errada, que você tem que julgar, e gosta sempre assim de colocar textos, né, profundos. Pode ser que uma parte do texto esteja errada, que a compreensão do texto esteja errada, né? Então vamos lá. Estou dando esse tempinho para você pensar aí o que você acha dessa questão. Essa questão é certa, ela é correta. E vou lhe explicar por que ela é correta. Veja, o regime das tutelas provisórias, gente, o objetivo primordial, ele sempre é criar uma sistemática dentro da qual as partes possam obter um provimento jurisdicional não definitivo antes do momento processual adequado. Isso por quê? Porque nós sabemos que o procedimento, para que ele possa garantir todos os princípios constitucionais ligados ao processo, como ampla defesa, todos debaixo do devido processo legal, né? Ampla defesa, contraditório, recorribilidade. Você tem, enfim, produção de provas, que está dentro da ampla defesa. Todos esses princípios, para que eles possam ser garantidos, eles devem estar, eles devem garantir o devido processo legal. Então, uma decisão que tenha o condão de fazer coisa julgada, ou seja, de se tornar definitiva dentro de para a solução da lide, ela só pode ser produzida após garantido todo o devido processo legal. Então, nós só temos como ter decisões transitadas em julgado ao final dos procedimentos. E por mais que a própria Constituição tenha estabelecido também um princípio de envergadura constitucional, o princípio da celeridade, o princípio da razoável duração do processo, nós sabemos, veja como o nome é razoável duração do processo. Nós sabemos que um processo, ele sim deve ter um tempo de maturação. Tem um processo não pode demorar muito, mas o processo também não pode ser rápido demais, né? Quando a gente quer criticar um processo muito rápido, o processo drive-thru entrou, saiu, ele via de regra, ofende algum princípio. Por quê? Porque ao tornar a relação excessivamente célere, ou não se oportunizou prazo suficiente para que a defesa pudesse se manifestar, ou o próprio ato de citação pode ter sido, para que seja feito mais rápido, ele pode ter tido o seu rigor formal minimizado, o que pode gerar insegurança. A parte não pôde utilizar novamente todos os meios de defesa específicos, a dilação probatória, que é necessária para que você possa fazer valer em juízo as suas razões, a fundamentação da decisão judicial, se for muito rápido, tudo isso aí, acaba se perdendo, né? Ou, se não se perder, mitiga, né?
A gente tem aí exemplo dos juizados especiais em que a gente vê isso acontecer demais. Quer ser muito rápido, sendo que lá nem é tão rápido assim, mas quer ser rápido e acaba mitigando, né? Ora, nós precisamos, o desafio do processo civil é encontrar o meio termo, né? O meio termo entre a segurança jurídica e a celeridade. Vou até colocar isso aqui porque é fundamental. O princípio da celeridade, que é a necessidade que nós temos de um processo com duração razoável, né? Porque a demora do processo, ela pode fazer perecer, enfim, direitos, causar danos às partes e também fazer perecer a credibilidade na tutela jurisdicional, né? Que demora demais e não resolve, então você acaba fomentando a autotutela, o que é vedado pela nossa Constituição, e por outro lado, outro princípio, que é o da segurança jurídica. Como é possível se garantir segurança jurídica sem garantir todos os princípios estabelecidos na Constituição? Isso aqui é o desafio, né? Encontrar esse meio termo. Dentro desse contexto, gente, você viu que eu estou dando uma aula teórica aqui, mas tudo bem. Assim, dentro desse contexto, você tem que pensar, é dentro desse contexto que nasce a necessidade de tutelas não definitivas. Disso aqui vai nascer a tutela definitiva. Definitiva. Só a tutela definitiva é capaz de fazer coisa julgada material, né? Mas nós sabemos que essa demora para a garantia da segurança jurídica, ela pode, né, como nós já falamos, gerar riscos à própria eficácia do processo, riscos de causar danos à própria parte, né? Então, nasce aqui toda a teoria das tutelas provisórias, né? O que a tutela provisória pretende afastar? Ela pretende afastar justamente o dano. Agora, a possibilidade de prejuízo que o processo pode causar, ela pode nascer tanto de um dano real, ou presumido, como de um dano processual, né? Essa demora do processo. Veja como essa questão está perfeita, porque quando você cria esse sistema que permite ao órgão da jurisdição a concessão de medidas que mitigam, né, um pouco a segurança jurídica em razão da necessidade de se cumprir uma tutela rápida, o objetivo é justamente esse, fazer cessar ou fazer se reduzir ou fazer reduzir os prejuízos que essa dicotomia, que esse dilema científico nos traz, né? E aí ele diz, a tutela destina-se tanto aos casos de direito que necessitam de proteção urgente, sim, que são as chamadas tutelas provisórias com fundamento na urgência, como para algumas hipóteses previamente estabelecidas, aquilo em que o direito é evidente. Nessa hipótese aqui da tutela da evidência, não há necessidade de que a tutela seja concedida rapidamente, não existe o perigo de dano real, mas existe um potencial dano processual. A defesa, o comportamento da defesa ante a evidência do direito que é postulado pela outra parte, pode haver um exagero, né, no comportamento da parte, fazendo com que a demora do processo possa, sem dúvida, também trazer dano processual. E aí você tem, dentro das tutelas provisórias, a divisão entre tutelas provisórias da urgência e tutelas provisórias da evidência. Uma vez concedida a tutela provisória, ou seja, se já foi concedida àquele que pediu, fundado no potencial de dano, inverte-se o ônus da demora. Então, aquele que tem contrariamente a si uma tutela provisória concedida, ele é que fica com o encargo de querer fazer cessar os efeitos daquela decisão que foi concedida. Isso aqui é perfeito, é toda aí a teoria da existência das tutelas provisórias.
eu gostaria de novamente lembrar aquele preâmbulo que eu fiz. Isso não é novidade, né, pessoal, do novo CPC. Esse sistema já era assim. O que o novo CPC fez foi uma organização, uma sistematização diferenciada e também um sincretismo entre as tutelas, o que é a ideia de você retornar a um sistema processual que seja formal, mas que tenha valor. Vamos seguir em frente. Próxima alternativa. Toda tutela de urgência deve ser requerida com caráter liminar, ou seja, quando se postula que seja concedida providência jurisdicional sem a oitiva da parte contrária, chamada de tutela inaudita altera parte. Isso não é verdadeiro. As tutelas da urgência, caneta, as tutelas provisórias, elas, já falamos aqui, ó, podem ter fundamento na urgência ou na evidência, conforme a natureza do dano. Agora, sem esquecer que houve aqui uma uniformização dos requisitos de tutela da urgência, né? Enfim, e todas as duas podem ser concedidas, pode ser feito o requerimento em caráter incidental, então, no curso do processo, incidentalmente, significa no curso do processo, todas as duas podem ser concedidas em caráter incidente, mas somente as tutelas da urgência podem ser concedidas tanto em caráter incidente como de forma antecedente. Um processo preparatório. Então, a da urgência, que é antecipada ou cautelar, ela pode ser concedida tanto de forma antecedente, de modo antecedente, como de modo incidental. Já as tutelas da evidência, somente de forma incidental, não de forma antecedente. O que ele está dizendo é o seguinte: as de urgência, quando feito o requerimento de forma incidental, ele tem que ser feito, toda tutela de urgência tem que ser concedida liminarmente. Não é verdade. Incidentalmente é no curso do processo. Você pode fazer esse requerimento já desde a petição inicial, ou fazer a qualquer tempo, em qualquer outra peça, em qualquer outra petição, no curso do processo, é o que significa isso. Agora, se o seu requerimento aqui na petição inicial, se você quer que seja concedida sem a oitiva da parte contrária, ou após a oitiva, isso aqui é que é inaudito outra parte, né? Todas elas devem ser pedidas liminarmente nesse modelo aqui? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso aqui é falso. Objetivamente, se você for no artigo 294, no parágrafo único, você vai encontrar o seguinte dispositivo. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. E aí, se você for também no parágrafo combinado com o artigo 300, parágrafo 2º, você vai ver que a tutela da urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Você pode fazer o pedido liminar ou fazer a justificação prévia. E também é possível que você faça o pedido
no curso do processo, a qualquer tempo, né? Então, você pode fazer em qualquer tipo de processo, de petição, como eu estava falando aqui agora, né? Isso aqui, gente, tem que ser explicado muito mais profundamente para você, tá? Eu fiz, assim, um rabisco rápido, presumindo que você já sabe, só para lembrar, mas se você se sentiu meio perdido, enfim, você precisa estudar isso mais a fundo para ver como é que ficou o novo sistema, tá? Vamos à próxima. A tutela antecipada é satisfativa, pois antecipa os próprios efeitos da sentença de procedência, ao passo que a tutela cautelar serve para garantir o resultado útil de outra pretensão, e por isso é não satisfativa. Em outras palavras, a tutela antecipada efetiva, ou seja, satisfaz para assegurar, enquanto a tutela cautelar assegura para efetivar ou para satisfazer. Fazendo aqui de novo, desenho para você localizar. Tutelas provisórias, divide em duas, urgência e evidência. Tutelas da urgência, divide em duas, antecipada, agora ele está querendo esse aqui, e cautelar. Como eu falei no início, não é possível que um sistema mude a natureza das coisas. Os institutos podem ter mudado de nome, mas um requerimento cujo objetivo é satisfativo, ele é um requerimento satisfativo provisório. Agora, é possível que você, com base na urgência, peça uma medida que não é satisfativa. Quando a gente fala não é satisfativa, ela não entrega provisoriamente o bem da vida juridicamente tutelado. E, portanto, essa questão é correta, né, verdadeira. Veja, a tutela antecipada, ela satisfaz para assegurar, porque no curso de um processo que pode demorar, ele assegura. Então, você já desde logo é satisfeito pelos efeitos da decisão, para que você esteja assegurado que não haverá risco para o resultado útil do processo. Enquanto que a tutela cautelar, de fato, ela, ao invés de te satisfazer desde logo, ela é uma medida que dá segurança para que no futuro você possa ter efetividade com a tutela final. Vou te dar 2 exemplos que você vai entender rapidamente isso. Imagine que uma pessoa precisa receber uma medicação enfim, uma medicação específica e que ela não está recebendo do posto de saúde, da Secretaria de Saúde. Quando ela ajuiza ação, para fazer essa pretensão, o objetivo da pessoa, gente, é receber uma tutela final que vai poder fazer coisa julgada e, ao fazer coisa julgada, garanta em definitivo que aquele remédio lhe será entregue. Estou aqui supondo um remédio de uso contínuo, certo? Em que a pessoa precisa utilizar um remédio de pressão, enfim, alguma coisa que ela precisa utilizar pro resto da vida. Ninguém quer tutela provisória, gente. Ninguém ajuiza ação para obter tutela provisória. Você ajuiza para obter aquilo que o judiciário tem, que é a definitividade, a inevitabilidade da tutela jurisdicional. O que ocorre é que, como nós já introduzimos aqui no tema das tutelas provisórias, é dever do Poder Judiciário garantir os princípios constitucionais ao réu. O réu tem o direito de defesa. Você não pode afastar isso. Então, você não pode evitar que o Estado tenha direito de defesa, que ele possa eventualmente pedir uma perícia, que ele tenha seus prazos respeitados, que ele tenha o direito de recorrer das decisões. Isso não pode ser afastado. Só que você pensa, puxa vida, mas aí, nesse ínterim, a pessoa morre, né? Se você for cumprir todos esses princípios, garantir todos esses princípios à parte, a pessoa morre sem a medicação. Aí, ó. Olha aí, isso é típico pedido de tutela provisória fundada na urgência. Se existe agora é óbvio que vai ter outros requisitos, né? Como é
elementos que evidenciam a probabilidade desse direito, né? Se a pessoa chega lá e não traz nenhum elemento que evidencie a probabilidade desse direito, o juiz não vai conceder tutela. O fato é o seguinte, eu quero que você compreenda a diferença da antecipada para cautelar. Quando o juiz... Bom, então, você me deu elementos que evidenciam, eu estou vendo que existe um perigo de dano à sua saúde, né, à sua integridade física. Então, mas ao mesmo tempo eu não posso te dar uma tutela definitiva, então eu vou conceder a tutela provisória, fundada na urgência. Maravilha. Ora, e desde logo determinar que sejam entregues, desde logo, os remédios. Essa pessoa está se satisfazendo? Claro. Por que é antecipada? Porque ele está se satisfazendo desde logo para assegurar que ele esteja vivo até ser proferida a tutela definitiva. Agora, imagine uma situação totalmente diversa. Você é credor de uma pessoa e você vai fazer essa ação de cobrança e ele lhe deve dinheiro. Da mesma forma, a pessoa está te devendo, mas ela não por isso, não só porque ela está te devendo, ela deixa de ter direitos processuais. Então, você inicia o processo de ação de cobrança e o juiz vai ter que garantir a ela todos os princípios processuais. E aí você vai vendo, a pessoa está lá só dilapidando patrimônio, vende uma coisa, vende outra. Então, ela está se utilizando do processo protelatoriamente, enquanto isso, alienando patrimônio para gerar sua própria redução patrimonial para não ter condição de arcar quando o juiz proferir decisão, no sentido de que ele tem que lhe pagar. Na hora que a gente for executar essa sentença, não tem nada no patrimônio dele e ele não te paga. Olha que coisa. Aí você fala, seu juiz, fala sério, eu tô vendo esse comportamento. Ou seja, se você, da mesma forma, você vai ter que dar elementos ao juiz que evidenciem aquilo que você está alegando. Se ele é milionário cheio de patrimônio, não há perigo, não há risco de que você possa se satisfazer. Agora, se você dá os elementos, fala, seu juiz está vendendo tudo, vai ficar sem nada. E o juiz identifica isso como uma possibilidade real, veja que não é juiz de certeza. Ele fala, nossa, vou fazer o bloqueio desse patrimônio para que ele não possa alienar o patrimônio. Mas ele entrega para o credor o patrimônio? Não entrega. Existe um bloqueio do patrimônio. Esse patrimônio é bloqueado para que ele possa assegurar que ao final do processo, você, sendo vencedor, possa se satisfazer, né? É mais ou menos isso. Dei aí uma adiantada. Essa é a diferença entre antecipada e cautelar. Portanto, ela é verdadeira. É também assunto que precisa ser aprofundado. Cessa a eficácia da tutela cautelar preparatória se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. O que é verdade? Esse prazo legal, gente, segundo o artigo... Deixa eu olhar aqui, artigo... Boa pergunta, qual é o artigo? 308. 30 dias, né? Então, aqui, caneta. Daqui, na cautelar preparatória, você teria 30 dias. Esse aqui é o artigo 308. Se não for efetivada dentro de 10 dias, a medida, 30 dias, para que seja efetivada, é o artigo 309, inciso 2. Se o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor, verdadeiro. Se extinguir o processo sem resolução do mérito, verdadeiro também. Então, assim, isso aqui está tudo certo, aqui existe um erro, bem facinho, né? Essa alternativa, essa questão. Ela é falsa, portanto. A tutela cautelar preparatória,
como ela tem natureza não satisfativa, como a gente acabou de falar agora, ela exige um pedido principal. Antes exigia um processo principal, né? Agora, com o sincretismo entre os processos, se a gente tem um único processo e todas as tutelas pedidas dentro do mesmo processo, mas é necessário que haja um pedido principal feito, sob pena da tutela preparatória perder a sua eficácia. Próxima questão. Se não for interposto recurso contra a decisão que concede a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, requerida na forma preparatória ou chamada antecedente, haverá duas principais consequências. A tutela torna-se estável e o processo será extinto sem julgamento de mérito. E aí, hein? Verdadeiro ou falso essa questão, gente? Se não for interposto recurso contra a decisão que concede a tutela provisória de urgência, esse recurso é o agravo de instrumento, né? A gente tem aí algumas questões na doutrina que já estão sendo trazidas sobre essa palavra aqui, sobre o stricto sensu, da gente considerar exclusivamente o agravo de instrumento como meio hábil a inibir, né, a obstar a estabilização, mas isso é um assunto que, na verdade, toda a estabilização da tutela antecipada valem muitas discussões, todo esse tema vale muita discussão, porque esse realmente é um instituto novo, do novo CPC, ele não é um reesquentado de alguma coisa que nós já tínhamos. No entanto, não é novo, no direito comparado não é um instituto novo, mas para o direito brasileiro ele é uma novidade, a estabilização dessa tutela, e é um assunto que deve ser aí também aprofundado mais. Mas assim, na questão ela pergunta o seguinte: se não houver esse recurso contra a decisão que concede a tutela provisória, seja antecipada ou cautelar, antecedente, haverá duas consequências. Torna-se estável e o processo será extinto sem julgamento de mérito. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso. Não sei. Fiz aqui um suspense para saber se você ia acertar ou errar. Ela é falsa, gente. Por que falsa? Somente a tutela antecipada, antecedente, se torna estável. Nós já tínhamos falado na questão anterior. E aí, se você caiu, não prestou atenção. Porque, gente, cautelar, a tutela provisória de urgência cautelar, que é não satisfativa, ela, se você lembrar a questão que a gente fez antes, se não lembra, volta depois lá nela. Essa tutela cautelar, ela perderá a sua eficácia se não houver o pedido principal. Então, se você fizer a cautelar antecedente, se em 30 dias, das duas umas, se não for feito o pedido principal, ou ainda se essa medida não for efetivada nesse prazo, no mesmo prazo de 30 dias, ela perde a sua eficácia. Não existe estabilização de tutela cautelar justamente por todos os fundamentos que a gente já tinha conversado, porque ela é não satisfativa. Né? No exemplo que eu estava dando antes, eu fiz o bloqueio de um patrimônio do devedor, eu não entreguei, eu não desapossei, não tirei a posse do patrimônio. Então, você não está satisfeito, né? Isso aqui, portanto, torna a alternativa errada. Realmente, essas duas coisas, essas duas consequências ocorrerão na hipótese da tutela provisória de urgência antecipada antecedente, se não houver recurso por parte do réu da decisão que a concedeu, acontecendo o fenômeno novíssimo chamado estabilização da tutela. Com certeza, você deve, se você já não está estudando esse tema,
é necessário que você se aprofunde nele, até, gente, principalmente, essa é a minha compreensão, assim, o mais importante de você compreender o Instituto é para que você possa fazer uso dele. Eu percebo que algumas situações são colocadas para os advogados que sequer pensam nesse instrumento. Por quê? Porque não o conhecem, né? E se um instituto foi colocado como uma inovação na nova legislação e ele não é de conhecimento porque os advogados não estudam aprofundadamente o instituto, você deixa de utilizar os mecanismos que foram trazidos pela nova lei. O que é um absurdo, porque o que se está oferecendo para a parte, para o cliente, né, é um atendimento, é uma consultoria jurídica desatualizada, é uma consultoria jurídica que não dá àquela pessoa, ao postulante ou ao requerido, aquele que está se defendendo, os melhores instrumentos possíveis que a lei oferece, né? Muito bem. Com isso, nós concluímos essa atividade. Eu sei que esse é um tema denso, né? Eu sou apaixonada. Hoje até essa atividade eu falei até um pouco mais devagar. Eu costumo falar muito rápido. Falei um pouco mais devagar porque eu sei que é um tema denso e que as pessoas precisam de um tempo para compreender os institutos. Agora, como eu falei no início, o objetivo aqui foi exclusivamente responder rapidamente a algumas questões. Você precisa se aprofundar no estudo das tutelas provisórias para tirar o melhor proveito das novidades trazidas pelo novo CPC. Quero agradecer por você ter ficado comigo até aqui, dizer que em breve eu vou oferecer um material de atualização e para estudo de direito processual civil diferenciado, exclusivo, uma coisa bem diferente daquilo que você tem visto no mercado por aí. E vou mandar para você no e-mail de cadastro que você mandou aqui para mim. Vou te mandar em primeira mão as novidades quando estiverem disponibilizadas, certo? Se você estiver no Facebook, entra lá na minha página, acompanhe as novidades que a gente põe lá também sobre o novo CPC, tá? Um abraço e até a próxima.